bom dia. Eu estou aqui hoje para mais um vídeo de devocional para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você acompanhar os nossos cultos. Estão sendo transmitidos por aqui ao vivo e se inscreva para você não perder. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre algo que talvez seja muito comum no seu dia, principalmente nessa situação toda que estamos vivendo de pandemia, e é sobre o medo. E a nossa reflexão está lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo a partir do 22, mas eu vou dar uma contextualizada. Aqui, após a multiplicação dos pães, Jesus pediu para os discípulos que eles fossem para o barco e que eles poderiam ir atravessar para o outro lado sem ele. E Jesus foi para o monte orar. E aí, quando o barco já estava bem no meio do mar, estava um vento muito forte, um vento contra, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Então eu vou ler aqui para vocês. Como eu já falei, né, Mateus capítulo 14, mas nós vamos ler a partir do versículo 25, que diz assim: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Eu quero chamar aqui a atenção, primeiramente, os discípulos estavam numa situação em que o barco estava sendo aceitado pelas ondas e tudo, e quando eles viram Jesus, eles sentiram muito medo, ficaram aterrorizados. Mas Jesus disse: tenham bom ânimo, sou eu. E aí, quando Pedro falou e Jesus o chamou e ele foi até o encontro de Jesus, Pedro, ele andou sobre as águas. Então, ele teve fé, realmente. Jesus o chamou e ele foi. Só que aqui temos um detalhe que diz no versículo 30. Ele já estava andando sobre as águas, mas, versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Ele estava andando, né, como eu falei, mas quando ele sentiu o vento daquela tempestade, daquela situação, ele teve medo. E aí, o que a gente pode refletir com isso nas nossas vidas, nos nossos dias? É que muitas vezes nós acreditamos, nós temos fé realmente em Deus, que a tempestade vai passar. Mas quando a gente sente o vento, quando a gente começa a prestar atenção na situação, o medo, ele toma de conta da gente e ele não dá espaço para a nossa fé. Ele tira a nossa fé do lugar e o medo toma de conta realmente. E é quando sentimos esse medo em que nós não acreditamos, nós começamos a afundar. Então a reflexão de hoje é: não deixe o medo tomar de conta da sua vida, porque ele pode te impedir de prosseguir, ele pode te impedir de olhar com um olhar de esperança para o futuro. Porque mesmo que a situação hoje esteja ruim, no caso, mesmo que tudo esteja acontecendo, a situação do Covid, e muitas vezes nós olhamos para o futuro e nos perguntamos como vai ser e tudo, mas nós devemos acreditar que tudo vai passar e que Jesus está conosco e que nós podemos sim andar por cima das águas, acreditando
que é possível ir até Jesus. Porque se a gente parar para pensar, sempre vai ter uma situação de perigo. E quando a gente começa a dar asas para o medo, para a imaginação, só Deus sabe onde a nossa mente vai parar. Então, para evitar tudo isso, foque em Deus e assim você não vai ter espaço para o medo. E para finalizar, eu vou finalizar com as palavras de Jesus. E ele disse assim no versículo 31. Após Pedro ter ficado com medo e começado a afundar, diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, que Jesus possa acalmar o vento, a tempestade da sua vida, aquilo que te traz medo realmente, que te tira o foco dele. Mas não se esqueça que essa é uma ação sua. Olhe para Jesus, não olhe para as circunstâncias, porque vai tirar a tua atenção de Deus e você com certeza vai sentir medo, vai temer. E Jesus, ele pode te dar a segurança, ele quer te dar realmente. E ele vai acalmar com certeza tudo isso, as tempestades do teu coração. Então, Jesus, ele está disposto a nos estender a mão quando a gente estiver com medo. Não tenha medo. Ele sempre vai estar com você, sempre te dando segurança. E mesmo quando você tiver medo, não se preocupe, porque ele estará ao seu lado para te ajudar realmente. E tenha fé em Deus, confie nele, olhe para Jesus e vamos ter dias melhores, dias sem medo. Então, que Deus te abençoe e não se esqueça, olhe para Deus.